Os donos do tempo. As 7 profecias maias, 4ª parte. Bem-vindos. Os maias foram uma cultura eminentemente astronômica. Conceberam o ser humano com uma projeção de energia. Eles nos deixaram seus estudos nos calendários mais precisos de todas as civilizações da Terra. São a base de todas as profecias. Neste programa veremos seu importante significado para nós, os habitantes do planeta Terra, nos últimos instantes do século XX. A 4ª profecia maia diz que o aumento da temperatura do planeta, causado pela conduta antiecológica do ser humano e por uma maior atividade do Sol, provocará um derretimento do gelo nos polos. Se o Sol aumentar seus níveis de atividade acima do normal, haverá uma maior produção de vento solar, mais erupções maciças desde a coroa do Sol, um aumento da irradiação e um incremento na temperatura do planeta. Os maias basearam-se no giro de 584 dias do planeta Vênus para efetuar seus cálculos solares. Vênus é um planeta facilmente visível no céu, pois sua órbita está entre a Terra e o Sol. Eles deixaram registrado em seu Códice Dresde que, a cada 117 giros de Vênus, marcados cada vez que o planeta aparece no mesmo ponto no céu, o Sol sofre fortes alterações e aparece enormes manchas ou erupções de vento solar. Advertiram que a cada 1.872.000 quenes, ou 5.125 anos, são produzidas alterações ainda maiores, e que quando isso ocorre, o ser humano deve estar alerta. É o presságio de mudanças e destruição. No Códice Dresde, também figura o número 1.366.560, que tem uma diferença de um catum, 20 anos, com o número que aparece no Templo da Cruz. No Templo da Cruz, em Palenque, está entalhado na pedra o número 1.359.540 quines. A diferença que ele tem com o anotado no Código Dresde é de 20 anos, ou um datum. É um período de tempo que eles não chamavam de o tempo do não-tempo, e é o que estamos vivendo desde 1992. As mudanças na atividade do Sol serão mais fortes, posto que as proteções que temos em todo o planeta estão ficando mais fracas. O escudo eletromagnético que nos protege está diminuindo em sua intensidade. A produção de ozônio na ionosfera, que impedia a chegada de raios ultravioletas, já diminuiu. E já apareceram alguns buracos enormes sobre os polos, permitindo a chegada dos raios do Sol à superfície do planeta. A atividade do ser humano está alterando a composição da atmosfera, produzindo o chamado efeito estufa, que impede a saída do calor e aumenta a temperatura. Todos esses fenômenos, ao ocorrer simultaneamente, produzirão alterações no clima e um aumento da temperatura nos mares, o que derreterá mais rapidamente o gelo nas calotas polares. Isso causará um aumento no nível dos mares, produzindo inundações nas terras costeiras e a modificação morfológica dos continentes onde vivemos. Os maias previram que esta seria a forma como o planeta se limparia e teria muitas áreas verdes por todas as partes. O aumento da temperatura já começou. Relatórios científicos de diversas fontes confirmam. Estudos realizados em bosques da Mongólia, da Rússia e dos Estados Unidos demonstram cientificamente que os anéis do córtex das árvores são mais grossos em períodos de calor intenso e mais estreitos no frio. Portanto, são bons indicadores da temperatura do planeta. Eles são medidos desde o ano de 1500, mas as medidas indicam que desde 1870 a temperatura está aumentando. Relatórios da Environmental News Network
afirmam que a neve seca da Groenlândia diminuiu e aumentaram as áreas onde o gelo se derrete. As maiores mudanças ocorrem na margem sudeste da camada de gelo. A temperatura na Groenlândia aumentou 1 grau centígrado nos últimos anos. Informam também que um aumento na temperatura da superfície dos mares nos trópicos está causando alterações nos ciclos hidrológicos, como os chamados El Niño e Laninha. O comportamento incomum do clima passou a ser rotineiro. A corrente quente que entra no Pacífico desde o Oceano Índico, chamada de El Niño, é uma das causas desse aquecimento e das secas e inundações desde a Indonésia até o Oriente Médio. O sistema hidrológico é sumamente importante para o controle do clima, pois 70% do planeta está coberto de água. Estudos realizados pela Universidade de Colorado concluem que as geleiras e os picos nevados de todo o mundo estão diminuindo seu volume notavelmente, como resultado do aumento geral da temperatura do planeta. O maior pico nevado da África, no Monte Quênia, perdeu 92% de sua massa. Os picos nevados do Monte Kilimanjaro sofreram uma redução de 73%. Na Espanha, em 1980, havia 27 picos nevados. Hoje, o número foi reduzido para 13. Nos Alpes europeus e no Cáucaso, na Rússia, eles diminuíram 50%. E na Nova Zelândia e nos montes Tian Shan, entre a Rússia e a China, houve uma diminuição de 26%. Os cálculos preliminares do estudo dizem que, se as mudanças continuarem no mesmo ritmo, em 50 anos não haverá picos nevados em nenhuma parte do mundo. Na Antártida, a situação é ainda mais grave. O pico nevado Pine Island está se derretendo a partir de seu centro, não a partir de suas bordas. É sabido que quando um açude ou um lago gelado começa a se derreter, ele sempre o faz a partir de seu centro. A temperatura na Antártida aumentou 2,5 graus centígrados nos últimos 25 anos. E está aparecendo vegetação em locais onde antes não existia nada mais que gelo. Uma enorme porção da geleira Larsen, que antes unia a ilha de James Ross ao continente, desprendeu-se deslocando seu peso na água. Com 70 quilômetros de comprimento, com 40 de largura e 200 metros de altura, é uma mega geleira do tamanho de Luxemburgo. Seu maior volume está sob a água, pois apenas 1/10 parte dela é avistada na superfície. Como o gelo é mais leve que a água, ao flutuar, ele se coloca em equilíbrio isostático. A força centrífuga faz com que ele se mova em direção ao Equador, onde há maior temperatura, e, portanto, ele se derrete. Em 1998, o projeto Estação Zebra confirmou que os gelos estão derretendo nos polos. Os cientistas descobriram que, para chegar ao Ártico, a viagem por água era 150 quilômetros mais longa que a atual. Quando mediram a largura de uma camada de gelo, que antes tinha 3 metros de espessura, descobriram que agora tinha somente 2 metros. As geleiras estão derretendo e a expansão térmica dos oceanos produzirá uma elevação do nível geral dos mares em todo o planeta. E isso trará tormentas mais frequentes e violentas. O acordo em que se chegou em Kyoto sobre a emissão de gases irá desacelerar um pouco o processo, porém não conseguirá deter o acúmulo de gases na atmosfera.
50% da população do mundo vive perto do mar. Por isso, milhões de pessoas serão afetadas e deslocadas de seus lares. 1998 estabeleceu recordes de altas temperaturas que ficaram dentre as mais altas nos últimos 600 anos. No entanto, um aumento da temperatura, como o que vem ocorrendo, não muda rapidamente os níveis de água em todo o planeta. Será um processo que levará vários anos. A única coisa que poderia mudá-los seria uma mudança súbita na posição da crosta terrestre sobre seu núcleo central. Isso já ocorreu várias vezes no planeta ao mudar a posição dos polos. Sabemos que muitas coisas que não queremos que aconteçam e que causam grandes tragédias acabam acontecendo. Devemos nos concentrar em produzir resultados positivos de nossas ações e, ao mesmo tempo, crescer com as dificuldades que encontrarmos. Devemos assumir a vida e tomar nossas decisões de maneira consciente. Devemos abrir os olhos às possibilidades que podem nos trazer um mundo em que todos culpam os outros pelo que acontece. Médiuns, parapsicólogos e videntes de diferentes lugares profetizaram que as inundações na mudança dos tempos terminariam por alterar a composição geográfica da Terra. E desenharam diversos mapas mostrando como seria. Segundo eles, a nova distribuição dos continentes e os mares. Qual de todos estes mapas será o verdadeiro? Seguramente todos eles e nenhum deles. Todos mostram que alguma coisa significativa está a ponto de ocorrer, que fará com que a terra e a água mudem de localização. Muitas áreas que estão sobre o nível do mar afundarão sobre as águas. Mas não podemos nos esquecer que as mudanças da consciência da humanidade podem alterar essas previsões, modificando o nosso futuro, pois o ser humano sempre exerce controle sobre seu destino. Ashton Pitre diz que recebeu seus mapas da Virgem Maria. Lori Adair Toy recebeu informação dos mestres superiores. Gordon Michael Skellion é um vidente e futurólogo do Instituto Matriz. Mary Summer Rain publica os mapas que fazem parte da herança de sua tribo, os Hopis. E Dolores Cannon é uma médium que assegura comunicar-se diretamente com Nostradamus. Todos eles predizem que a Terra vai se mover para uma nova órbita, que aparecerá um novo Sol de cor azul, que terminarão as doenças sobre o planeta e que a vida do ser humano durará 2000 anos. Afirmam que os seres humanos terão corpos de luz e que nós nos comunicaremos através do pensamento, que os livros serão cristais repletos de sabedoria, que poderemos projetar à vontade. O importante é que toda a humanidade se una em um esforço coletivo para remediar as causas que estão nos conduzindo à destruição do planeta. Corrigi-las exige um esforço global e que todos, como indivíduos, devemos cooperar para resolvê-las, porque não temos outra opção. Se não nos propusermos a corrigir os desequilíbrios que estamos causando, experimentaremos enormes níveis de dificuldade. O aumento da temperatura na Antártida representa graves problemas a muito curto prazo. Mas se for multiplicada a atividade do Sol e se o ser humano continuar contaminando a atmosfera, nenhuma das projeções será válida. Os polos vão derreter e a água dos mares de todo o mundo subirá a 6 metros. Serão suas diferentes escalas e unidades de medida e desenvolveram vários calendários. Eles os utilizavam para entender e medir os ciclos que atravessam o planeta e o homem em seu giro simultâneo ao redor do Sol, para dar ordem ao universo. Para sincronizar-se com eles, fluir sem lutas, em um percurso de sensações e pensamentos em direção à sabedoria.
Os calendários criam uma consciência matemática, ordenada e cíclica sobre tudo que existe ao redor do ser humano, dando-lhe segurança. Desse modo, saímos do caos, da ignorância. Com base no conhecido, eles podem prever o desconhecido, definir momentos em que a mudança é previsível e explicável. Desenvolveram calendários sobre os ciclos das lunações e dos eclipses. Assim puderam prever o que ocorreu no dia 11 de agosto de 1999 e que marcou os últimos 13 anos do grande ciclo Maia. Era o calendário que media o Tum, o ano. Dividia o giro da Terra ao redor do Sol em 18 uinales de 20 dias, para um total de 360 dias e um mês adicional de 5 dias, os Uayeb, ou dias nefastos, que completavam os 365 dias do ano solar. Era exatamente igual ao calendário usado pelos antigos egípcios, incluídos os Uayeb, os dias nefastos. Haveria alguma relação entre as duas culturas, além da forma de suas pirâmides? Os maias utilizavam seus calendários para determinar as influências diárias da energia no ser humano. O dia de seu nascimento marcava seu destino. Cada dia determinava os eventos coletivos, pois todos eram influenciados simultaneamente. Os maias disseram que a energia se move desde o centro da galáxia para Alcion, nas Pleiades. E desde ali para o nosso Sol, que a irradiará para todo o Sistema Solar. A Lua, Vênus, Marte, Mercúrio principalmente, e os outros planetas refletem para a Terra essa energia. A quantidade refletida depende de sua localização na órbita em que giram ao redor do Sol e da posição de nosso planeta. Toda essa energia produz as estações, o clima, as marés, as fases de crescimento de todas as coisas em nosso planeta. Todos os povos aceitam a existência dessa força vital. Paracelso a chamou de Evestrum. Os egípcios a chamaram de Kal. Os gregos, Pneuma. Os hebreus, Ruá. Os hindus, Prana. Os japoneses, Ki. Os chineses, Shi. E os maias, Puá. O Rabi contava os meses e baseia-se no giro ao redor do Sol. O Tzolk'in contava os dias e baseava-se nas fases da Lua. Tzol significa conta. Kin significa dia. O Tzolk'in é um instrumento para contar os dias. Um calendário de 260 dias, 13 vezes 20 dias.
No corpo existem 13 pontos de poder nas articulações principais. Um no pescoço, 2 nos ombros, 2 nos cotovelos, 2 nos pulsos, 2 nos quadris, 2 nos joelhos e 2 nos tornozelos. Existem 13 bactunes, ou períodos de 400 anos, no grande ciclo maia de 5.200 tunes, entre um raio sincronizador e outro. 13 multiplicado por 4 dá 52, uma fração do grande ciclo maia de 5.200 tunes. 13 é o número da proporção cósmica, a chave interdimensional. O Tzolk'in pode ser visto de duas maneiras, como um conjunto de rodas calendáricas e como uma matriz. Duas rodas que giram em velocidades diferentes. Uma designa os dias como um número de 1 a 13 e a outra com um dos 20 glifos solares sagrados. Estas rodas giram eternamente em combinação com a roda de 365 posições do Rabi, que marca em que mês está cada dia, já designado pelas outras duas rodas. Coordenavam o giro dos dois calendários a cada 52 anos, quando as posições iniciais das duas rodas do calendário coincidiam, uma proporção dos 5.200 tunes que duram o aparecimento do raio sincronizador da galáxia. A cada 52 anos, ou seja, a cada 18.980 quines, eram realizados 13 dias de festa, durante os quais era comemorada a descida do céu, do fogo novo e a saída do sol. Esse rito servia para acender o fogo e assegurava a existência de outro ciclo de 52 anos. Esses 13 dias de festa sincronizavam a duração do ano solar de 365,25 dias no ano do Raab de 365 quines. Quer dizer, 52,25 nos dá os 13 dias que eles festejavam a cada 52 anos. Em nosso calendário gregoriano, esse ajuste é feito a cada 4 anos, com os anos que chamamos de bissextos, nos quais acrescentamos um dia, o 29 de fevereiro, para compensar o calendário. Portanto, o número 52 transforma-se em um número de suma importância em sua cultura. Eles consideravam que um ser humano só atingia o seu amadurecimento quando completava 52 anos.
há alguns dias em que se recebe mais. Na parte superior encontra-se a onda positiva que todos os seres recebem de Hunabku. Vejamos a maravilhosa matemática dos maias. Se somarmos as cifras que denominam cada nível da matriz, tomando a coluna mística como eixo, veremos que 6 mais 8 dá 14. 5 mais 9 igual 14. 4 mais 10 igual 14. 3 mais 11 igual 14. 2 mais 12 igual 14. E 1 mais 13 igual 14. A soma de todos os números dos níveis da matriz dá 91, que é o número de dias que tem cada uma das 4 estações climáticas do ano. Também é igual a 13 o número mágico maia dividido por 7, o número místico maia. Agora, se tomamos novamente como eixo a coluna mística central e subtraímos um número de seu contrário, descobrimos que suas diferenças dão uma progressão que vai de 0 a 12. E se repetimos a operação no sentido contrário, produzimos uma progressão que cresce de 0 a 12 e se somamos toda a série, temos como resultado 84. Que é igual a 7, o número místico maia dividido por 12. Mas as maravilhas matemáticas
28. O que parece ser só uma linha de números, realmente oferece uma gama mágica de permutações e possibilidades. O Tiar Maia de Tzolk'in representa um momento no tempo. Uma constante galáctica de 260 dias que se repete eternamente, com sua interminável ronda de permutações. Em física, existe a tabela periódica dos elementos, que é uma lista de todos os elementos, do hidrogênio ao urânio, incluindo todos os elementos raros, seu peso atômico e seu número de isótopos. É o que formam a terceira dimensão. O Tzolk'in é a tabela periódica das frequências além da terceira dimensão. Assim como existem 144 elementos, existem 260 frequências galácticas. Todo som, toda luz, toda energia, toda informação é uma frequência, uma vibração com um comprimento de ondas. Toda frequência que vibra por um período de tempo pode ser mostrada em um gráfico. Podemos dar a ela uma forma que é modulada dentro do Tzolk'in. Em outras palavras, a matriz matemática contida no Tzolk'in é muito mais que um simples calendário lunar. Pode conter qualquer vibração e dar-lhe uma forma, desde o ódio até o amor, passando por nosso código genético até a luz ultravioleta. Nosso código genético, ou o DNA, que contém a informação para dar forma às células que vão se desenvolver como um ser humano, tem sua própria estrutura vibratória. Nossos genes vibram. Essas estruturas têm 6 partes que se juntam para criar a dupla hélice torcida, que todos associamos ao DNA. É muito parecido em forma com o que vemos no Tzolk'in. O primeiro relacionamento, quando duas pessoas se aproximam, ocorre em suas formas de onda. Elas se acoplam, se neutralizam ou não. A parte química sucede quando as formas de onda já se registraram, mutuamente. A humanidade inteira tem uma única forma de onda, que se move e cresce no tempo. Nosso planeta tem sua própria forma de onda, resultado de sua vibração particular. O Sol também tem sua própria forma de onda. O mesmo acontece com o Sistema Solar em seu conjunto. A galáxia é uma grande forma, que contém todas as outras. Ondas dentro de ondas. Tudo em movimento dentro do oceano galáctico eletromagnético. Infinito número de ondas, girando em seu caminho pelas geometrias do tempo. Formas de pensamento. Comprimentos de onda buscando seu caminho de retorno à fonte original, ou seja, Deus. Todas essas ondas são reguladas pela constante galáctica, o Tzolk'in. Os raios de luz com diferentes números de ciclos, com diferente frequência, matrizes que podem ser medidas ou moduladas pela matriz interdimensional do Tzolk'in. Um tecido cósmico que se tece através das experiências produzidas pelos sentidos. Um raio tece a forma de onda de todos os seres do universo com padrões geométricos, com formas de ondas reguladas pelas constantes do Tzolk'in. O raio regula as frequências de tal maneira para que as diferentes formas de onda se acomodem entre si, cada uma com sua forma particular. Dessa maneira, vai sendo tecida a tela cósmica do universo. Somos uma forma eletromagnética e o reflexo da forma de onda interdimensional de todo o universo. Somos o todo e a parte. Quando estamos em sincronismo com as formas de onda, com os ciclos do Sol, da Lua, com as rotações dos planetas, fluímos com a vida. Encontramos a harmonia e o segredo de todos os ciclos do universo.
Ações se sucedem em um ano, ou seja, a Lua dá 13 voltas ao redor da Terra, enquanto esta dá um giro ao redor do Sol a cada ano. Eles basearam o Tzolk'in em seus movimentos. 13 ciclos de 28 dias para cada um dão os 364 dias do ano, e um de purificação para receber o ano novo. São testemunhos de que a Lua demora 28 dias para dar uma volta ao redor da Terra e, simultaneamente, gira sobre seu eixo na mesma velocidade. Por isso, sempre vemos sua mesma face voltada para a Terra, e fala-se da face oculta da Lua. A partir da Terra, a cada semana vemos uma fase nova. Lua nova. Quarto crescente. A cada semana ela gira 90 graus. A cada dia avança 13 graus. Em 2 semanas vemos a lua cheia. Depois o quarto minguante, para começar novamente o ciclo completo com a lua nova. A cada 28 dias, ela dá uma volta completa de 360 graus ao redor da Terra. Cada fase da lua reflete para a Terra uma quantidade diferente da luz e da energia do Sol. Mas como a Lua gira em uma órbita elíptica muito excêntrica ao redor da Terra, e esta se desloca por sua vez ao redor do Sol, seu giro sinódico dura 29 dias e 12 horas. A Lua tem a influência mais forte depois do Sol. Sua força de atração se faz sentir sobre todos os líquidos e fluidos do planeta. Sobe as águas de todos os mares e abaixa-as suavemente, causando as marés altas e baixas. Influi nos fluidos do interior de todos os organismos viventes, os ácidos que formam as combinações que permitem a vida. Durante séculos, quase todos os povos da Terra utilizaram da Lua para medir o seu tempo. Mediam-se os acontecimentos naturais contando os dias de lua cheia a lua cheia. Seus movimentos eram registrados no Almanaque, do árabe man, que significa lua. A palavra mês provém do latim menses, que quer dizer lua. Isso mantinha o ser humano orientado para o firmamento, com a mente sincronizada com a galáxia. O tempo se ajustava às 13 voltas que a Lua realiza em um ano ao redor da Terra. No entanto, os desejos do imperador romano Júlio César e do Papa Gregório XIII conseguiram mudar a medida do tempo. O ano foi dividido em 12 meses desiguais, com diferentes números de dias. Perdeu-se um mês, uma lunação completa, repartida em pequenas cotas de dias entre os outros 12 meses do ano. E com ela, perdemos a sincronia com a natureza, com o sistema solar. O ser humano moderno mede o tempo mecanicamente, sem nenhuma relação com os ciclos naturais do planeta, da Lua e do Sol. Os relógios deram outro sentido à passagem do tempo. Nossa civilização perdeu o sentido do tempo como movimento entre acontecimentos naturais, que nos mostram que somos parte de uma galáxia que está viva. O ser humano de hoje vê o universo como se fosse um relógio, uma máquina insensível. Também se acredita agora que o ser humano é uma roda solta nessa engrenagem universal, que sua vida mental, emocional e psíquica está totalmente desconectada do universo. Esse desajuste está enlouquecendo todo mundo, sem que ninguém perceba. A felicidade se mede em termos de acúmulo. Já não temos tempo para nada. Para o ser humano contemporâneo, o tempo é ouro. Essa é a ordem do sistema. Por isso nós nos destruímos uns aos outros e acabamos com a natureza e com o planeta.
O tempo é medido só para a obtenção de proveito individual. O interesse é a unidade de medida de passagem do tempo no atual sistema de relações econômicas e sociais. O tempo é medido só para se saber quanto se trabalha e quanto se ganha. A natureza importa muito pouco. Por isso, contaminamos e destruímos o planeta. Os maias nos dizem que o ser humano pode evitar as catástrofes e a destruição ao sincronizar-se com os ciclos da natureza. O sistema de medição e divisão do tempo, o calendário atual, não tem nenhuma sincronia com os ciclos e tempos da galáxia. E isso está conduzindo o ser humano à sua própria destruição. Uma das formas que tem o ser humano atual para sincronizar-se com o planeta e a galáxia consiste em modificar o calendário existente e substituí-lo por um que leve em conta as fases da Lua. O ano solar pode ser medido em 13 meses de 28 dias cada um. Ou seja, as 13 lunações de 28 dias exatos totalizariam 364 dias e um adicional de descanso para receber o novo ano. Assim, nós perceberíamos todos os dias que não estamos sozinhos, mas que fazemos parte de um sistema cósmico e colocaríamos a mulher representando o tempo. Os maias têm registros do tempo desde milhares de anos. Isso demonstra seu domínio e seu conhecimento sobre os ciclos do universo. Eles teriam podido continuar seu calendário milhares de anos no futuro, se tivessem desejado. No entanto, seu calendário se interrompe no dia 22 de dezembro de 2012 para chamar nossa atenção sobre os últimos 20 anos do grande ciclo. Pois nestes últimos anos se define nosso destino. Desde 1999, faltam 13 anos, outra vez o número mágico dos maias, para que possamos ver o amanhecer do novo dia galáctico de 26 mil anos e as mudanças que ele trará consigo. Em nosso próximo programa, veremos a quinta profecia maia. Ela nos diz que nos próximos 13 anos veremos falhar todos os sistemas sobre os quais está baseada a nossa civilização. O sistema de controle da informação através dos computadores, o sistema de comunicações que depende dos computadores e dos satélites, a economia que depende de todos eles. Falharão os sistemas elétricos e ao falharem entrarão em crise todos os outros sistemas. O judicial, o político, o social, o militar e o religioso. Será um efeito dominó que mudará todas as estruturas do planeta. Acompanhe-nos em nosso próximo encontro.